Gojo está assistindo ao episódio de um anime e fica impressionado ao ver o quanto é divertido. Marin quer fazer cosplay de uma das personagens e fala o quanto ela acha incrível as personagens e a fantasia de coelho que elas usam. Ela conta que as fantasias são muito populares e tem vários estilos, mas ela prefere a fantasia tradicional. Gojo comenta que ela realmente gosta dessas fantasias. Nesse momento, Marin faz uma cara assustadora e diz que todas as pessoas amam fantasia de coelhinho, e Gojo fica assustado. Logo, ela comenta que quer fazer as fotos em um estúdio, mas ao lembrar do incidente passado, Gojo diz que quer revisar o lugar antes de irem. Logo, Marin pergunta se Gojo quer do doce que ela está comendo. Ele diz que sim, então ela afasta a caixa e coloca o doce na boca, dizendo que ele deve pegar aquele. Gojo fica envergonhado, mas ela diz que só estava brincando e ele pede para ela não zombar dele. Mas, ao observá-lo, Marin fica vermelha. Logo, Noa aparece e Marin vai embora com ela. No metrô, Marin está envergonhada, pois Gojo a convidou para ir até sua casa. É a primeira vez que ele a convida e por isso ela está envergonhada. Porém, ao chegar lá, percebe que na verdade ele está mal, pois terminou a fantasia, mas a parte de cima não fica onde deveria. Ela sugere que coloquem alças para segurar. Ele não gosta da ideia, mas como não tem opção, acabam indo até uma loja para comprar as alças. Inicialmente, o vendedor pensa que Gojo usaria a fantasia de coelho, mas ao ver Marin percebe que se enganou e pede desculpa. Ele explica que a fantasia não precisa de alças, pois esse tipo de fantasia geralmente é feito igual a um corset e assim fica preso ao corpo. Gojo diz que ao olhar a animação não percebeu isso, e o vendedor comenta que na animação provavelmente não se atentaram a isso. Gojo fica mal, dizendo que foi arrogante e não pesquisou. Antes, quando não sabia algo, ele pesquisava, mas como ultimamente estava indo tudo bem, ele não pesquisou. Marin diz que ele não deve se cobrar tanto e o vendedor diz que é importante aprender com os erros. Eles fazem os ajustes e Marin prova a fantasia, mas avisa Gojo que tem um problema. Ele pensa que tem algo errado com a roupa e abre a porta pedindo desculpa, mas na verdade o problema é que como a fantasia é muito cavada, a calcinha dela aparece. Gojo fecha a porta desesperado ao ver a cena e ela pergunta o que farão, mas ele segura a porta e diz que não sabe, pois nunca se vestiu de coelhinha. Resolvendo essa questão, eles vão até o estúdio para fazer fotos. Marin diz que como Gojo não gostou muito da roupa cavada, dessa vez ela vai tomar cuidado para não mostrar tanta pele. Porém, quando ela aparece, Gojo nota que ela está mostrando muito. Ela mostra que colocou uma meia calça e diz que assim parece pele, mas na verdade não é. Porém, para Gojo, um jovem de 15 anos em plena puberdade, isso seguia sendo pele. Ele começa a tirar as fotos, porém não consegue se concentrar e pede uma pausa. Durante a pausa, Marin comenta que também gosta das outras fantasias que o anime tem e talvez se fantasie em casa. Então será só ela de fantasia e ela poderia usar para o Halloween. Ela vai para uma festa e convida Gojo, dizendo que ele também deveria se fantasiar. Na festa, os amigos de Marin, Kensei e Shiki comentam da quantidade de pessoas, enquanto Urune e Daya comentam que foi bom eles terem ido, pois quando estão sozinhas, alguém sempre tenta flertar com Marin. Enquanto isso, Gojo está com uma fantasia de coelho. Ele se pergunta se deveria estar ali, até que começam a elogiar a roupa e a maquiagem de Marin, e Kensei comenta que não é muito normal um homem saber maquiar, mas Shiki diz que o irmão dele é cosmetologista, e esse tipo de coisa é normal. As garotas também comentam que não é algo incomum. Marin conta que a família de Gojo faz bonecas Hina, e Kensei diz que conhece a família dele e que o trabalho é incrível. Gojo percebe que a única pessoa que disse que ele dava nojo foi Non. Os olhos dele brilham até que Noa grita perguntando se ele está saindo com Marin. Gojo se assusta com a pergunta e cospe o seu suco. Ele diz que não estão saindo e Marin corre com ele para limpar o suco. No banheiro, Gojo pensa que Marin é boa demais para ele, enquanto ela pensa que ele negou sem pensar e se pergunta se desagrada ele tanto assim. Nesse momento, dois garotos aparecem e pedem para falar com ela. Quando sai do banheiro, Gojo vê eles conversando e pensa que estão tentando flertar com Marin. Então ele intervém e diz para os garotos ficarem longe dela e diz que ele pode ficar no lugar dela. Mas logo ele descobre que os garotos trabalham no salão que ela costuma frequentar, Hikaru e Manabu. E Hikaru estava reclamando que ela não cuidava bem da parte colorida do cabelo. Está com pouca roupa e isso pode fazer ela ficar resfriada. Depois disso, Gojo se sente mal, mas ela diz que ele não precisa se preocupar. Mesmo assim, ela pensa que ele fez aquilo para protegê-la. Então beija a fantasia dele, mas ele acha que
que ela fez um som com a língua por estar chateada. Ela sai de perto dele e logo espirra. Depois ela não vai à escola pois ficou resfriada. Gojo manda mensagem e pergunta se ela está bem, porém ela não responde. Ele começa a ficar muito ansioso por não ter uma resposta. Então ele sai da escola dizendo que está se sentindo mal e vai até a casa de Marin para ver como ela está. Ele cozinha para ela e ela chora dizendo que pensou que seria o seu fim. Logo, as amigas de Marin aparecem e Gojo se esconde na varanda para que elas não pensem que estão saindo. Gojo e Marin vão até um aquário para fazer fotos e lá encontram uma cosplay chamada Amane Himeno. Eles ajudam ela a achar um prendedor para a saia que ela tinha perdido. Marin pergunta se ela quer fazer fotos, mas a garota diz que seu cosplay está arruinado. Gojo diz que pode ajustar, pois ele sempre anda com linha e agulha. Himeno aceita e logo Gojo diz que devem ir ao banheiro para ajustar, mas logo ele percebe que não pode entrar no banheiro feminino. Nesse momento, Himeno revela que na verdade é um garoto e eles vão até o banheiro. Lá, Gojo vê algo que parece cola líquida e depois pergunta para o que Himeno usa. Ele explica que usa para colocar algumas mechas de cabelo no rosto e assim muda um pouco o formato, parecendo mais feminino. Ele mostra algumas fotos para Marin e Gojo, até que chega em uma foto onde ele está com um decote. Gojo pergunta como é possível, pois o peito dele não é daquele tamanho e na foto parece natural. Himeno diz que os seios são algo que pode ser equipado e pergunta se eles querem ver. Gojo fica envergonhado enquanto Marin se anima com a proposta. O grupo vai a uma loja de cosplay. Himeno mostra seios falsos e Gojo, aliviado por ser apenas um item comum, fica muito envergonhado quando ela os coloca nele. Marin, encantada, começa a apertá-los, deixando Gojo escondido de vergonha. Eles continuam andando pela loja e Gojo pede dicas de maquiagem. Himeno ensina uma técnica para os olhos e mostra uma sombra laranja usada para disfarçar a barba. Gojo se anima nas compras, aprende sobre perucas prontas e trajes completos, e Himeno comenta que mesmo quem não sabe costurar pode fazer cosplay. A ideia de que qualquer um pode entrar nesse mundo impressiona Gojo. Após as compras, vão tirar fotos. Duas garotas pedem para fotografar Himeno, que hesita por ser um garoto vestido de garota, mas elas elogiam dizendo que ele não parece nada masculino. Marin pergunta como ele começou no cosplay e Himeno conta que foi a irmã quem o maquiou e colocou uma peruca nele pela primeira vez, o que lhe trouxe a sensação marcante de não parecer ele mesmo. Sua mãe também o apoiou. Himeno revela que sofria bullying por não ser alto nem ter voz grave e que odiava a si mesmo, mas ao fazer cosplay podia se tornar outra pessoa e começou a gostar de quem via no espelho. Interpretar Subaru, uma personagem confiante, lhe deu segurança para enfrentar os outros. Na universidade, uma garota quis sair com ele, mas ao descobrir seus trajes disse que homens não fazem isso e que era repugnante, pedindo que ele jogasse tudo fora. Ele terminou o relacionamento. Marin chora ouvindo isso, dizendo que era óbvio que ele amava cosplay e que é imperdoável a garota pedir para ele desistir. Himeno afirma que está tudo bem, pois não abandonou seu hobby e agora gosta de quem é, mas admite que ainda teme que alguém o ache repulsivo. Gojo reage dizendo que jamais diria isso. Ele reforça que Himeno não deve esperar nojo só porque alguém um dia o julgou. Himeno, que foi ao evento sem expectativas, termina feliz por ter ido. Sem cosplay, se despedem na estação. Marin comenta que Himeno é um garoto muito bonito. E Gojo diz para chamá-lo de homem, pois já tem 20 anos. Himeno deseja que os dois continuem fazendo cosplay juntos. Mais tarde, Gojo vai ao trabalho de Marin para saírem. Ele a vê muito diferente arrumada e fica nervoso. Marin explica que vão a um aniversário, mas quando chegam à casa dela, Gojo percebe que é aniversário de Shizuko. Mesmo vendo outro lado de Marin, ele percebe que ela continua sendo a mesma pessoa que conhece. A escola se prepara para o festival cultural e a turma vai vender takoyaki. Além disso, a professora avisa que cada cliente vale como 1 ponto. O evento tem 2 dias e o segundo dia será um concurso de beleza. Todos começam a dizer que Marin deveria participar, mas ela não dá muita atenção. Até que a professora fala que no concurso, garotas se vestem de garotos e vice-versa. Ouvindo isso, Marin fica animada com a possibilidade de poder fazer cosplay na escola. Marin conta que fará um cosplay de Rei. Todos da turma ficam animados, pois conheciam a série. Logo, Marin olha para Gojo e afirma que fará o cosplay. Nesse momento, todos começam a se perguntar por que ela olhou para ele. Noah diz que Gojo que faz os trajes, e todos começam a olhar para Gojo impressionados, o que deixa ele envergonhado. Vemos um trecho da série que Marin fará cosplay. Lá, a representante de turma chamada Koyomi viu um garoto sozinho. Ela se aproximou e perguntou se ele estava bem. O garoto disse que estava com fome, pois estava trabalhando e não conseguia
conseguiu comer. Koyomi entregou seu almoço ao garoto e mais tarde viu Rei, uma garota que é muito admirada na escola e tem até um fã-clube. Mais tarde, ela foi chamada na sala do conselho estudantil e Rei estava lá. A garota devolveu a marmita e disse que perdeu os pais e por isso seu irmão trabalhava como host para poder manter os dois. Um dia ela foi até o trabalho dele e chamaram ela para trabalhar pois estavam com falta de pessoal. Ela colocou uma peruca e começou a trabalhar como host, mas pede para Koyomi guardar segredo. Enquanto isso, Koyomi está incrédula com a nova informação. As garotas continuam se encontrando ao fim do dia para compartilhar almoço, e Rei pensa que sempre está tensa, mas a comida de Koyomi a relaxa, pois faz ela lembrar de sua mãe. Mesmo assim, por ser host, Koyomi não pode acreditar em seus sentimentos. Ao ver a cena, Gojo chora muito. Na escola, ele e Marin começam a pensar como farão o cosplay. Gojo comenta que a cintura de Marin é fina e vai ser difícil dar um ar masculino. Nesse momento, Marin percebe que Gojo conhece suas medidas e fica envergonhada. Mas logo ele diz que vai precisar ajudar a turma a organizar o festival. Como ela vai participar do concurso, pode focar só nisso. Mas ele não. E como eles ainda têm outro cosplay em andamento, as coisas ficarão complicadas. Marin diz que pode cuidar do cosplay sozinha e Gojo anota tudo que ela deve comprar. Os dois ficam tensos. Mas Gojo pensa que se esforçar muito, vai conseguir ajudar a turma e fazer o traje. Quando Gojo entra na sala, os colegas dizem que acharam que ele ia cuidar do traje e perguntam se ele não ficará muito cansado. Gojo tenta negar dizendo que está bem, mas logo um dos colegas percebe que é muita coisa e diz que todos devem colaborar com o que sabem fazer melhor. O que Gojo sabe fazer melhor é costurar, então ele deve se encarregar disso. Os colegas dizem que contam com ele e Gojo sai correndo animado para encontrar Marin e comprar tudo o que precisam. Gojo mostra ao avô o novo cosplay que irá costurar e Marin diz que vai ajudar no que pode. O avô comenta que para fazer as bonecas Hina, eles contam com a ajuda de muitas pessoas. As bonecas se dividem em muitas partes e eles têm muita ajuda. Não custa ajudar os outros, mas geralmente é mais difícil pedir ajuda do que ajudar. Ouvindo isso, Marin fica pensativa e depois escuta Gojo e o avô conversando sobre a divisão de tarefas da casa. Sabendo que Gojo está atarefado, ela decide no dia seguinte preparar o almoço dele e de manhã ela avisa que preparou. Mas é uma surpresa e só vai mostrar meio-dia. Gojo começa a se perguntar o que ela cozinhou e pensa que certamente foi arroz frito. Mas, para a surpresa dele, ela mostra que preparou arroz, porém não é frito. Gojo fica muito feliz dizendo que é genial, isso deixa Marin muito envergonhada. Marin não para de pensar que não esperava essa reação e a cada dia que passa o ama mais. Nos dias que se seguem, Marin continua levando o almoço para Gojo enquanto ele trabalha no cosplay, o que o deixa animado. Marin e as amigas começam a pensar em como será a apresentação, pois ela terá que apresentar uma música. Porém, cada turma só tem 1 minuto para se apresentar e Marin precisa reduzir a música que vai cantar. Ela e as amigas começam a pensar em como reduzir a música. Logo, Marin tem uma ideia de como resumir e as garotas dizem que vão cantar o coro. Um dos colegas aparece e pede ajuda de Gojo para mover um móvel pesado. Marin, sozinha na sala, decide tentar costurar e quando Gojo volta, ela pede desculpa e diz que depois volta para ajustar. Gojo fica feliz em ver que ela tentou ajudar. Em casa, Gojo se pergunta como fará para Marin parecer mais masculina. Ele sente que com as roupas e maquiagem não será suficiente. Marin usa itens para deixar seu corpo mais parecido com o de um garoto e logo prova o traje. Mas Gojo percebe que ficou largo e diz que vai ajustar. A turma diz que é muito trabalho, mas Marin percebe que é importante para ele e diz que vão ajustar. Gojo acrescenta que quer que Marin tenha uma atitude mais masculina. E lembrando das palavras do avô, que disse que também devemos recorrer aos outros, ele vai até Morita e pede ajuda do garoto, para que Marin o use de exemplo. Marin o imita e todos ficam impressionados com a mudança. Logo, Takeru chega junto com Murakami, que estava curioso para ver a roupa, mas com vergonha, pois as pessoas da turma acharam estranho ele assistir a série. Gojo diz que não é estranho ver a série, pois ele também já viu e o garoto fica animado. Depois pede para tirar uma foto do cosplay e Gojo fica feliz. Gojo continua fazendo os ajustes no traje e uma das últimas etapas é a rosa que Rei usa. Não é uma rosa comum, é uma rosa arco-íris. Gojo e Marin tentam pintar uma rosa branca, porém as cores se misturam e o resultado não fica bom. Logo, algumas colegas se aproximam e uma delas diz que sabe fazer uma rosa arco-íris. Gojo e Marin ficam animados pedindo para ela ensinar eles como fazer. A garota diz que vai ensinar e pede para se encontrarem mais tarde no laboratório. A garota mostra
que basta pegar uma rosa branca, dividir seu talo em 4 e colocar cada um em um frasco de tinta diferente. Assim, no dia seguinte, a rosa terá as cores desejadas. Gojo e Marin ficam muito agradecidos e a garota diz que é uma boa sensação se sentir útil. Ao ouvir isso, Gojo fica impressionado. Ele pensa que antes ficava assustado com a ideia de depender dos outros. Achava que incomodava, mas isso não passava de suas suposições. Chega o dia do concurso, tudo está indo bem, porém no momento em que Gojo vai fazer a maquiagem, começam a aparecer muitas pessoas, todos curiosos para ver como a maquiagem é feita. Essa situação deixa Gojo tenso e ele não consegue se concentrar. Ele começa a pensar que não pode cometer nenhum erro. Marin percebe o nervosismo dele e pergunta se ele está bem. Ao olhar para ela, ele consegue se acalmar e começa a fazer a maquiagem. Ele pensa que nunca quis ser o primeiro em alguma coisa, mas ele quer que Marin brilhe, quer que ela seja a número 1. Todos ficam ansiosos pelo momento em que Marin vai aparecer no palco, e quando ela aparece, o público vai à loucura. As garotas gritam muito e os jurados ficam sem reação. Gojo pensa que Marin sempre parece deslumbrante. Ele sente como se estivesse estremecendo por dentro. Ele já sentiu algo assim antes, quando viu uma boneca Hina. Perguntam se Marin gostaria de destacar algo em que ela gostaria que os outros focassem. E ela diz que gostaria que focassem no traje e maquiagem que Gojo fez para ela. Logo, ela faz sua apresentação musical e com isso fica em primeiro lugar, levando a turma à primeira posição. Para comemorar, a turma vai a um karaokê e Gojo diz que foi Marin que venceu, e ele nem ajudou muito a decorar. Mas um dos colegas diz que Gojo não pode faltar, pois ele é o protagonista. No karaokê, Gojo se afasta um pouco para respirar e logo Marin vai atrás dele. Ele diz que não está acostumada a interagir tanto e precisa de um tempo. Eles vão a outra sala do karaokê e Marin vê uma cabine de fotos. Ela percebe que não tem nenhuma foto com Gojo, então vai até a máquina e envergonhada diz que gostaria de tirar foto. Mas nesse momento os outros garotos aparecem e dizem que podem tirar foto com ela. Marin reclama dizendo que não pediu foto com eles, mas no fim os garotos tiram fotos com Gojo e Marin fica de fora. Marin está no salão e mostrando para todos a pelúcia que ganhou de Gojo. Até que em um determinado momento, Manabo comenta que ela parece ter ganhado peso, mas talvez seja só impressão. Dias depois, Marin está conversando com suas colegas modelos até que chamam a atenção dela e ela pensa que vão elogiá-la. Porém, comentam que ela ganhou peso. Logo, ela terá que fazer as fotos com roupas de verão e precisa perder peso o quanto antes. Marin fica deprimida e pensa que ela não parece ter ganhado peso. Ela corre até em casa e começa a provar seus cosplays. Ela percebe que todos estão apertados e fica incrédula. Ela se pergunta como ganhou peso, pois continua se alimentando de forma saudável. No jantar, ela come com frequência na casa de Gojo, mas sempre é saudável. Depois do jantar com Gojo, ela vai embora e ele entrega um pouco mais de comida para ela levar para casa. Ele costuma sempre fazer isso, e como a comida está quente, Marin quer comer logo. Ela percebe que foi isso que fez ela ganhar peso. Ciente disso, ela começa uma dieta. Ela também conta a Gojo ao motivo de ter ganhado peso, e ele fica incrédulo ao calcular o quanto de calorias ela estava consumindo. Depois da escola, os dois saem e Marin mostra para ele que comprou meias. Ela fica animada e pede para ele tirar uma foto e ela mostra que comprou uma câmera para poder fazer fotos. Ela comenta que trabalhou muito para conseguir. Gojo tira a primeira foto e fica encantado com a qualidade de imagem. Ele tira várias fotos enquanto Marin caminha e depois ela comenta que está pensando em ir a um evento como fotógrafa, pois não quer fazer cosplay enquanto não perder peso, pois ela quer que todos os seus cosplays fiquem do mesmo tamanho. Além disso, ela ficou sabendo que Himeno vai estar no evento, e Suzuka também. Por isso ela está empolgada. Gojo conta que também estava planejando ir ao evento, pois ficou interessado pelo material que os cosmakers usam para criar ferramentas. Ele começou a acompanhar Akira, alguém que cria ferramentas incríveis com o material. Mandou uma mensagem e Akira respondeu. Agora Gojo quer tentar encontrá-lo no evento para fazer perguntas e contar o quanto gosta do trabalho dele. Marin fica feliz ao ver a empolgação de Gojo e comenta que quer ir até a casa dele. Ela diz que tem algo que quer muito fotografar com aquela câmera. Chegando na casa de Gojo, ela tira uma foto do avô dele e diz que foi até lá só para fotografá-lo. Gojo e Marin se separam no evento, pois Marin vai procurar Suzuka enquanto Gojo vai procurar Akira. Marin encontra Suzuka, mas Himeno demora para aparecer e as garotas decidem procurar por ele. Himeno estava preso tirando fotos, pois vários fotógrafos do evento pediram fotos com ele. Ao encontrarem Himeno, Suzuka fica incrédula ao pensar que é um garoto. Marin também fotografa Himeno. Suzuka comenta que foi para o evento com duas amigas
amigas, uma está de cosplay e a outra é artista de modelagem, e comentou que vai se encontrar com uma colegial. A amiga é justamente a Kira, e ela acreditava que Gojo era uma garota, enquanto Gojo acreditava que ela era um garoto. Ao se encontrarem, os dois ficam surpresos, enquanto isso, Marin fica encantada ao conhecer a amiga de Suzuka, Mia. Ela está com um cosplay de garoto e Marin gosta muito. Ela tira fotos e aprende algumas técnicas para fotografar, o que deixa ela ainda mais animada. Gojo comenta com Akira que viu uma foto dela com uma katana que ela mesma produziu. Ele queria muito saber de onde é aquele personagem, mas pesquisou e não encontrou. Akira diz que aquele personagem é original. Existem diferentes tipos de cosplay, os de anime e mangá, que possuem direitos autorais, e também existem os cosplays que são originais, criados com elementos que a pessoa gosta. Akira diz que o personagem dela não tem nada de especial, e além disso, a katana é um item muito comum em cosplays. Ela não inovou. Gojo diz que não concorda totalmente, pois ele se sentiu cativado com o cosplay que ela fez. Ele diz que gostaria de tirar suas dúvidas. Akira concorda, porém Marin liga pra ele pra se encontrarem. Ao ver Marin, Akira fica desconfortável. Mia convidou Marin e o resto do grupo pra sair depois do evento, mas Suzuka percebe que vai ser um problema Marin ir junto com Akira. No encontro, Akira fica desconfortável enquanto o grupo conversa. Gojo fica feliz ao ver que Mia carrega um boneco na bolsa e percebe que até adultos gostam desse tipo de coisa. As garotas comentam que farão um encontro em grupo para fazer fotos de cosplay da série Hitsugi, e Marin explica a Gojo que nessa história as freiras que moram juntas são desvividas uma por vez, e é preciso tentar adivinhar quem é o culpado. É um jogo de terror e mistério. As garotas comentam que algumas amigas vão faltar por causa do trabalho. Himeno se oferece para fazer parte do grupo. As garotas se animam, mas quando ele convida Marin, elas ficam tensas. Marin diz que está de dieta e não sabe se conseguirá fazer cosplay agora. Mas Himeno diz que dessa vez podem comprar o cosplay, todos vão comprar juntos. Gojo encoraja ela e ela aceita. Mas Akira não gosta da ideia. Marin comenta com o grupo que vai convidar uma amiga e liga pra Inui. Gojo diz que acha difícil que ela aceite. Marin, animada, conta a Inui que farão fotos em grupo e pergunta se Inui gosta do jogo de terror. Inui diz que não gosta, mas conhece o jogo por causa de Shinju, que gosta de jogos de terror. Marin convida ela para participar, mas Inui nega imediatamente. Porém, quando Inui conta a Shinju que recusou, ela fica triste. Vendo a frustração da irmã, Inui acaba aceitando fazer as fotos. O grupo se reúne e as garotas convidam Shinju para fazer cosplay também, pois precisam de mais uma pessoa. Shinju fica envergonhada, dizendo que talvez fique alta demais, mas as garotas a encorajam e ela aceita fazer o cosplay. Gojo pergunta se pode ajudar em algo e Mia conta que quer produzir a cena do jantar, e Gojo pode ajudar com isso. Ele não conhece o jogo, mas Marin fala que pode emprestar e são apenas 7 horas jogando. Gojo fica grato pelo dia seguinte ser um domingo. Akira sai pra fumar e Himeno percebeu que ela não gosta de ficar perto de Marin. Então ele vai atrás dela e pergunta por que ela não gosta de Marin. Sem querer, Gojo escuta a conversa e Akira diz que vai explicar por que não gosta de ficar perto de Marin, mas o motivo ainda não é revelado pra nós. Inui está com receio de reproduzir a cena do jantar, mas ao ver a animação de Shinju, ela pensa que não pode negar. Gojo vai até a casa de Marin pra jogar. Ele comenta que pode ficar até tarde, pois seu avô fica fora de casa no fim de semana. Marin brinca dizendo que Gojo poderia dormir na casa dela. Ele inicia o jogo e se distrai conversando com Marin. Por causa da distração, ele não viu o aviso na tela dizendo que o jogo não é indicado para pessoas sensíveis. Gojo gosta do início do jogo. Ele diz que é muito bom ver as freiras realizando suas atividades diárias, fazendo suas refeições. Ele diz que parece ser um jogo de conforto, e Marin fica sem graça ao saber o que acontecerá a seguir no jogo. Ela experimenta o cosplay que comprou e Gojo gosta dos detalhes. Ele diz que precisa ir embora, mas quando ele vai olhar o horário do metrô, descobre que o serviço está suspenso e a estação está cheia de gente. Diante disso, Marin diz que ele pode dormir na sua casa. Ele fica nervoso, mas ela diz que não brincaria em uma situação dessas. Ele percebe que ela realmente está preocupada com ele e aceita, mas ainda assim fica nervoso. Sente que está fazendo algo errado. Eles vão ao mercado e ele compra energético. Ele se sente melhor pensando que se não dormir, não terá problema. Marin vai até ele e vê que perto dele tem bebidas para o vigor. Ela pergunta se ele vai comprar aquilo. Gojo diz que sim, pois não pretende dormir. Ele está falando do energético, mas ela mal interpreta e fica nervosa, achando que vão fazer aquilo. Quando chegam em casa, ela se pergunta o que farão naquela noite e se prepara caso tenham algo. Gojo está concentrado apenas em jogar Hitsugi
Tsugi. Pensa que se não dormir vai ficar tranquilo. Marin está tão nervosa que cai do sofá. Gojo se aproxima para ver se ela está bem e ela pensa que ele está perto demais. Ela diz que está muito nervosa e quer comer algo antes de começarem. Gojo não entende direito e eles vão comer. Ela conta que quando era crianças, às vezes o pai comia macarrão instantâneo escondido dela, mas ela sempre escutava o som da água fervendo e brigava com ele, dizendo que também queria macarrão instantâneo. Gojo pensa que as histórias de família são divertidas. Marin dorme e Gojo coloca ela na cama. Ele começa a jogar e acha estranho, pois às vezes o jogo fica confuso. Logo, é mostrado o passado da personagem, a assassina. Ela sofreu um trauma que afetou sua mente. E na verdade, o jogo todo se passa apenas na mente dela. Todas as freiras foram criadas na cabeça dela. Ela queria uma nova família. E depois, ela se alimentava das companheiras, pois, se todas vivessem dentro dela, estariam sempre juntas. Quando Marin acorda, ela percebe que Gojo passou a noite acordado e descobre que o que ele tinha comprado era energético. Gojo conta às garotas como foi sua experiência jogando e diz que foi estranho, pois parecia que ele estava na mente de outra pessoa. As garotas ficam animadas falando do quanto gostam do jogo, enquanto Gojo se sente desconfortável se perguntando como elas conseguem gostar tanto. Marin fica frustrada, pois achou que dessa vez poderia realmente ter feito algo com Gojo e que começariam a namorar. Ela se pergunta se deveria contar que gosta dele, mas chora só de pensar na reação que ele teria e desiste da ideia, com medo que ele se afaste. Marin vai jantar na casa de Gojo e ele fica preocupado, pois ela tinha comentado que queria comer algo frito. Ele fez uma fritura para ela, mas é algo pesado para comer à noite. Marin diz que aquele é seu dia livre, então vai comer. Depois de comer, ela pede a Gojo para acompanhá-la até a estação. No caminho, ela tenta se declarar, mas não consegue. Ela pensa que tem medo das coisas não darem certo. Ela se pergunta se sempre foi assim, mas ela está cansada de ficar deprimida e promete que depois das fotos vai contar a Gojo o que sente. Quando Akira era adolescente, a mãe jogou fora todos os seus mangás e disse que ela estava crescida demais para aquilo. Akira parou por um tempo de ter itens de anime, mas agora já adulta, ela tem alguns itens. Marin, Suzuka, Shinju e Mia combinaram de fazer uma surpresa para Inui. Shinju comentou que Inui não fazia certos cosplays por causa de sua altura, mas Shinju quer a ajuda das garotas para que Inui faça um cosplay. As garotas dizem que ajudarão e Inui fará um cosplay de Lobelia Negra. Porém, diferente do que as garotas esperavam, Inui reclama dizendo que não queria surpresa. Ela se prepara para ir embora, mas Mia diz que sabe que além da altura, Inui se preocupa com o seu rosto infantil e o seu busto. Mia explica que podem ajudar nisso e se Inui não gostar do resultado, elas mesmas se desculpam com Marin e Shinju. Diante disso, Inui aceita. Gojo começa a criar adereço junto com Akira e aprende muito com ela. Ela o elogia dizendo que ele tem muita atenção aos detalhes. Ela conta que começou a fazer cosplay depois de conhecer Suzuka e Mia na faculdade. Ela nunca achou que nada de bom aconteceria com ela, mas um dia as garotas viram ela em uma máquina de bichinhos pegando um item otaku. Ela achou que seria julgada, mas as garotas ficaram felizes e apoiaram ela. Por isso, ela fará qualquer cosplay que as garotas pedirem. Shinju vê o cosplay de Inui e fica encantada. Ela diz que está perfeito e Inui se alegra, pois ela se importa muito com a opinião de Shinju. Depois disso, as garotas tiram diversas fotos de Inui e aplicam técnicas para que ela pareça mais alta. Inui conta a Mia e Suzuka que estava pensando em desistir do cosplay. Ela nunca vai a eventos e nunca tinha conversado com cosplayers mais velhas. Ela pensou que teria que parar em algum momento, mas percebeu que mesmo sendo adulta, ela pode fazer cosplay. Por isso ela é grata. Mia diz que as pessoas dizem que tem coisas que só podem ser feitas na juventude. Porém, a maior parte da vida passamos sendo adultos, e seria um desperdício abrir mão do que amamos fazer. Elas dizem que ser adulto é ainda melhor, pois tem mais dinheiro para bancar seus hobbies. Porém, às vezes gastam demais, e nos sorri dizendo que elas deveriam agir mais como adultas. As garotas comem e Marin pergunta se Akira não gosta dela. Mia e Suzuka ficam tensas e Marin diz que percebeu que Akira não fala quando ela está por perto. Ela diz que está bem com isso e as garotas se desculpam com ela. Chega o dia das fotos e Marin fica nervosa pensando que vai ter que confessar o seu amor. Ela treina com o boneco de pelúcia, mas ainda assim fica muito nervosa. Chegando no estúdio, ela corre para se trocar, pois está nervosa. As garotas fazem as fotos e durante todo o processo, Inui fica desconfortável, pois ela tem medo
medo desse tipo de coisa. Ela desistiu de jogar Hitsugi porque ficou com medo, e ver todo o sangue falso das cenas faz ela se sentir muito mal. Quando a sessão de fotos acaba, Shinju conta que realmente se sentiu dentro do jogo e está muito feliz. Gojo vê que Inui está sozinha em um canto e comenta que achou que ela não iria querer fazer as fotos. Ela diz que detesta coisas de terror, mas não podia negar um pedido de Shinju, por isso aceitou. Além de ser uma cosplayer famosa, ela também é uma irmã mais velha, e só ela pode atender os pedidos de sua irmã. Gojo comenta que ela é uma boa irmã e ela diz que isso é óbvio. Marin ajuda Shinju no vestiário e Shinju pensa que não viu tirarem fotos de Marin com Akira. Ela gosta muito de uma cena do jogo em que as personagens brigam com uma tesoura e pede às garotas para reproduzir a foto. Marin fica desesperada pois percebe que Akira está desconfortável. Então ela diz a Shinju que Akira não gosta dela e por isso não podem fazer as fotos. Ao ouvir isso, Akira fica impressionada e lembra que contou a Gojo que não suportava ficar perto de Marin, mas o motivo é porque ela é uma grande fã. Ela vai ficar muito nervosa se for falar com Marin e por isso prefere manter distância. Não quer que Marin a veja como uma pessoa estranha. Akira não consegue se controlar e grita dizendo que Marin é fofa. Todos escutam o grito, correm para ver o que estava acontecendo. Marin pergunta se Akira não tem raiva dela e o grupo explica que é o contrário. Marin é a favorita de Akira. Ao ouvir isso, Marin fica muito animada e diz que nunca foi a favorita de ninguém. Marin puxa ela para tirarem fotos e Akira pensa que achou que nada de bom aconteceria com ela. Ela se pergunta se é certo algo tão bom acontecer. Elas tiram várias fotos e ela surta. Depois disso, ela chora de felicidade. As garotas se desculpam com Marin e Marin diz que está feliz. É sempre melhor falar o que sentimos. O grupo se despede e Marin fica sozinha com Gojo. Ela pensa que precisa se declarar. Ele acompanha ela até em casa e agradece pelo dia, pois se divertiu muito. Quando ele está prestes a ir embora, ela segura a mão dele. Ela está muito nervosa, então ela pergunta se podem tirar uma selfie. Ele diz que sim e Marin o abraça. Gojo fica nervoso e eles tiram a foto. Ele pede para ela soltar, pois está meio constrangido. E assim termina a temporada. Obrigada por assistir até aqui, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscreva no canal para não perder nenhum resumo e até a próxima. Tchau, tchau!